Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Mais um evangelho, né, gente? Nosso encontro semanal. Muito bom, né? Fico esperando cada dia da semana, depois que passa a segunda-feira, pra gente voltar aqui, né? Celina, vem cá. Passou, me ignorou. Boa noite, gente. Bem-vindo, todo mundo. Enquanto a gente vai entrando, vão pegando água de vocês, viu? Vai preparando. Vou pra dentro pra não atrapalhar. Ou água, né? Ou água, ou copinho individual para cada um. Sempre lembrando, né, gente? O copinho com um pouquinho de água. 2, 3 dedinhos de água. Ou uma garrafinha individual, né? A espiritualidade vai colocar o remédio que cada um necessita. E vamos fazer o nosso evangelho, né, gente? É a nossa proteção, é a proteção do nosso lar, é a proteção da nossa família, é a nossa evolução, é onde a gente aprende. Eu sempre falo, né, gente? Não é simplesmente falar eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou budista, ou eu sou evangélico, e não entender nada, né, da crença. Então a gente tá aqui, né, aprendendo, a gente já tá... Aliás, a gente vai entrar hoje, né, gente, no 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão rico em ensinamentos, né? É nele onde a gente se apoia para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, para as nossas aflições. É nele onde a gente aprende a lidar com tudo isso. É tão importante, né? A gente tá com essa nossa disciplina, porque tem que ter uma disciplina, né, gente? Se a gente quer melhorar a nossa vida, se a gente quer se transformar, se a gente quer ter um ambiente, um lar harmonioso, a gente tem que ter essa disciplina, né? Reservar esse dia e esse horário como a gente faz toda segunda-feira, né? Mesmo para quem não faz ao vivo com a gente, mas faz depois, né? Gravado, não tem problema nenhum, mas reservar o mesmo dia, o mesmo horário, onde a espiritualidade se prepara, se move para estar aqui com a gente. Então isso é tão importante para o nosso crescimento, né? Para a nossa transformação. E aí a gente literalmente vê a nossa vida se transformar em todos os campos, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. A gente entender. Eu até conversei hoje com uma aluna querida na academia. Ela me relatou a importância dessa transformação, né? De dentro para fora, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Ela me relatou, né? Como a vida dela mudou, inclusive a saúde dela. Ela falou: Paula, eu não tenho tido mais dores. Doenças que eu tinha foram desaparecendo. Bingo!
É isso. Né? Então é isso, gente. Vamos iniciar. Eu vou ler uma mensagem. Enquanto isso, vão pegando a aguinha de vocês, tá? No nosso sinal verde. Espiritualidade já tá aqui. Lembrando, viu, gente? Mandem vibrações para quem vocês querem, tá? Emanar essa energia, seja para quem tá aqui entre nós encarnados, seja para quem já partiu pro outro lado, tá? Faz essa vibração. Eu vou ler uma mensagem aqui do Sinal Verde. Sinal Verde, gente, é um livrinho também muito bacana para ter em casa. É do Espírito André Luiz, tá? Psicografado pelo Chico Xavier, né? O André Luiz dá uma aula de etiqueta moral pra gente. E eu escolhi uma mensagem, gente, por conta do que a gente vai aprender, a gente vai começar hoje, né? A gente vai começar no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vai ser um capítulo muito intenso. Gente, independente do nosso pai e nossa mãe já terem desencarnado, tá? Ou não. É um capítulo intenso, porém muito, muito, muito lindo. Onde a gente vai aprender muita coisa que a gente fala, poxa, por que eu não pensava nisso antes, né? Como a gente aprendeu sobre a caridade, né? Um capítulo inteirinho da caridade que foi muito bom, que a gente aprendeu que a gente pode fazer a caridade de qualquer forma, né? Então vamos lá. Se você que está entrando agora pela primeira vez, vai pegando a sua água, tá? Para você, para tua família individual, tá bom? Parentes difíceis é a mensagem do André Luiz pra gente. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. A gente não nasceu na família errada. Ninguém aqui nasceu na família errada. O parente problema é sempre um teste com quem se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu. E isso não só de familiar, né, gente? De amigos, né? Ou de qualquer pessoa. Porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. É o que a gente acabou de falar. A gente está aqui agora com essa ferramenta do nosso evangelho, aprendendo, evoluindo, e muitas pessoas não fazem isso, né, gente? Não sabem. Por isso a nossa responsabilidade a mais de não errar. Nesse quesito de exigir do outro aquilo que ele não pode dar pra gente. Não tente se descartar dos parentes difíceis
Olha o tapa na orelha que ele está dando na gente. Eu vou voltar. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então ninguém que está na nossa família, que está no nosso convívio familiar, está por engano. Tira essa ideia da sua cabeça. André Luiz está dizendo isso pra gente. A gente não deve tentar se livrar, mesmo porque se eu tento me livrar desse parente, como ele fala, uma internação, eu jogo para outros cuidarem. Isso vai voltar para mim. Lei da causa e efeito. Né? Então deixa que a natureza se incumbe de quitar os nossos débitos, seja com quem for. Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial do Evangelho. Te convido a fechar os olhos, a mentalizar primeiramente a imagem de Jesus aqui junto com a gente e sempre emanando essa energia, essa vibração para aquele seu ente querido ou entes queridos que estejam encarnados ou desencarnados. Estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, porque te amamos, porque queremos a sua presença na nossa vida. Queremos o seu aprendizado. Queremos agradecer por mais uma segunda-feira, por mais um evangelho de muito aprendizado, que a gente possa colocar sempre em prática mais e mais tudo aquilo que a gente aprende, que sejamos intuídos pelos nossos irmãos espirituais que estão aqui presentes com a gente, muitos irmãos queridos, entes queridos que vêm aqui participar com a gente. Agradecemos a essa equipe espiritual maravilhosa que vai limpar os nossos lares de cada sentimento triste, de mágoa, que vai fazer a nossa transformação, vai ajudar na nossa transformação, que vão realizar os passes e as curas necessárias. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.
É isso aí, gente. Vamos começar a nossa leitura. Para quem tá, bem-vindo todo mundo. Bem-vindo cada um, viu, gente? Sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar, então, o nosso capítulo 14 do nosso Evangelho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São 4 itens, mas são curtos, tá? É um item, são 4, porém os 2 primeiros itens desse capítulo, gente, são 2 passagens da Bíblia, tá? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, e está em São Lucas e São Mateus. Item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, né? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então vamos entender um pouquinho isso aqui, né? Lá a gente viu os mandamentos, né? Que trouxe Moisés, que a gente já aprendeu sobre isso, né? Moisés veio primeiro, depois veio Jesus. Então vamos lá. Aqui são os Espíritos explicando. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Esses dias, acho que foi semana passada, eu estava comentando com uma amiga sobre esses bandidos, assassinos, né, de alta periculosidade. Porque não tem amor. Tem. Todo mundo ama alguém. Todo mundo ama alguém. Né? Só que em algum momento se perdeu. Mas ama sim. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito. O da piedade filial, que é o que a gente vai falar agora, da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, quer dizer, a benevolência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, nossos pais, de um modo mais rigoroso ainda. Tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, por que a gente não pode tratar os nossos pais ou os nossos irmãos, que seja, como a gente trata um amigo? É mais difícil, né? É mais difícil. Mas a gente tem que batalhar para isso. Vamos continuar entendendo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade.
é lhes proporcionar o repouso na velhice. É os cercar de solicitude, como fizeram por nós na nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Para os pais sem recursos. Satisfazem esse mandamento? Aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos, os filhos, não se privam de nada? Em os relegando, quer dizer, afastando aos mais ínfimos, pior, aposentos da casa, para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Então eu vou largar o meu pai ou a minha mãe, ou o meu pai e minha mãe no pior cômodo da casa e eu vou continuar no luxo? Não. Não. É meu pai e a minha mãe que vai ficar no luxo. Eu que me viro. Por pior que eles tenham sido. Ou que eles sejam. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam, quer dizer, não negociam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, então, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou, quer dizer, pechinchou o seu leite quando estava no berço? Contou as suas vigílias, quer dizer, às vezes acordadas, quando estavam doentes, quando nós estávamos doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Por que Deus exige tanto isso, esse amor pelos nossos pais? Porque Deus é o nosso Pai. Qual é o nosso exemplo? Como é que a gente trata o nosso pai e nossa mãe? Ai daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Quantas mães e pais deixam de comer para colocar comida na boca do filho? Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem, a lei do retorno. Então, se eu abandono meu pai ou minha mãe hoje,
eu posso começar a ser atingida nessa vida ainda. E muito provavelmente numa próxima. Certos pais, então ele vai ver o outro lado também, né? Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que o deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. De repente, se eu fui abandonada por um pai ou por uma mãe, será que eu não mereci? Será que eu não estou resgatando algum abandono de uma vida passada? Não me cabe criticar ou julgar meus pais. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Toda essa lei da caridade a gente tem que dobrar para com os nossos pais. Os filhos devem, então, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus, concernentes, quer dizer, referentes ao próximo, e se dizer que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes. E que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, para com estranhos, pode vir a ser um crime com os pais. Porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Se eu não zelo, se eu não cuido dos meus pais, eu estou deixando de fazer caridade e eu estou sendo ingrata. Eu estou sendo 2 vezes criminosa. E a gente vai para o último ensinamento, item 4. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes, isso lá atrás, né, gente? A fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que então promete como recompensa a vida sobre a terra e não na vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará. Isso quem trouxe foi Moisés, né, gente? Foi Moisés, com os mandamentos de Deus. Que Deus vos dará. Então são palavras suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para se compreender estas palavras é preciso se reportar à situação, gente, e às ideias dos hebreus na época em que foram ditas. Né, que a gente aprendeu, a gente fala muito sobre isso. Os hebreus antigos, antiguidade, né, que eram duros, eram rígidos, eram embrutecidos.
eles não compreendiam ainda a vida futura, como a gente compreende agora. Sua visão não se estendia além da vida corporal, como muitas pessoas até hoje, né? Deviam, então, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como as crianças, lhes dá a perspectiva o que os pode satisfazer, né? Então, naquela época, se hoje a gente ainda é um pouco infantil espiritualmente falando, imagina naquela época, antes de Jesus, né? Moisés foi antes de Jesus vir para a terra. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Então lá, qual que era o objetivo da aspiração desses hebreus? A terra prometida. A terra prometida. Aqui, física. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo. Quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem os seus mandamentos. Né? Então vocês vão ter longa vida na terra prometida se cumprirem os 10 mandamentos. Até aí. Mas, ao advento, a chegada de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo o que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra. Aí Jesus vai além. Meu reino não é desse mundo. É nele, é no mundo, não é sobre a terra. Desculpa, meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Ou seja, é no meu reino que a gente vai receber a recompensa e não aqui. Com estas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, que Jesus nos promete, mas o céu. Aqui a gente encerra a nossa leitura. Aí eu vou só ler uma questão aqui no Livro dos Espíritos, gente. A questão 891, que fala assim, sobre amor materno e filial, tá? Allan Kardec pergunta aos espíritos: visto que o amor materno está na natureza, quer dizer, a mãe, quando engravida, né, e tem o filho, o seu filho, o amor, ele é natural, né? Ele se desenvolve naturalmente. Por que existem mães que odeiam os filhos? E isto, muitas vezes, desde o nascimento deles, né? Porque esse capítulo do honrai vosso pai e vossa mãe tem essa questão, né? Eu vou repetir a questão. Visto que o amor materno está na natureza,
Porque existem mães que odeiam os seus filhos e isso muitas vezes desde o nascimento deles. Então os espíritos nos explicam. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação se ele mesmo foi um mau pai ou uma mãe perversa ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, quer dizer, que procura atrapalhar a vida do filho a fim de que sucumba na prova que buscou. Ela quer atrapalhar a vida do filho. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Ou seja, se eu desde uma infância percebo que a minha mãe ou meu pai não gostam de mim por algum motivo, é óbvio que se eu sei do motivo, eu vou procurar ajustar isso, né? Agora, se de repente eu sei que meu pai ou a minha mãe não me amam de graça, qual é o meu dever? Continuar fazendo meu papel de filho e amando, tentando mudar a situação até onde eu posso. E eu serei recompensado. Então, a importância, gente, da gente ser, de nós sermos bons filhos e também bons pais, né, gente? É uma ligação muito forte, porque senão a gente pode ter esse resgate e muito provavelmente tem numa vida futura, né? Vindo todo mundo na mesma família e sofrendo. Então, faça cada um a sua parte. Se o meu pai ou a minha mãe não demonstram carinho, eu vou demonstrar. Ou pelo menos eu vou fazer a minha parte de cuidar muito bem deles. E vice-versa. Os pais para os filhos. Só vou ler os meus comentários. Qualquer dúvida, gente, pode colocar aqui, tá? A gente discute, viu? Nossos pais são os nossos grandes tesouros que a divindade colocou no nosso caminho. É nosso dever amar os pais, mesmo que alguns não mereçam. Eu até coloquei uma fala de Buda, gente, que ele fala que a nossa mãe nos deu a vida. Nossa mãe nos deu a vida. E poderia ter interrompido e não interrompeu. A gente não tá aqui, isso aqui já vale todo o nosso amor e dedicação para ela. Mesmo que os pais não se respeitem, né? Mesmo que eles não se deem o respeito, né? O mínimo que devemos fazer é respeitar, porque existe um débito aí. Vida passada, né? Quem aqui, gente, não conhece pais e mães que não merecem o carinho do filho? Eu conheço muitos, né? Que pais, de pais e mães que não fazem por merecer, né? Mas o problema não é nosso, é deles. O problema não é meu como filho. Se eles não se dão o respeito, o problema não é meu, é deles. O nosso dever é amar nossos pais, cuidar, zelar por eles. Porque o tempo aqui na Terra, gente, passa muito rápido. Eu até coloquei aqui, né? Parece que foi ontem que eu tava com o meu pai, já é desencarnado, né? Parece que foi ontem. Eu fecho os olhos
eu lembro dele, né? Junto com a gente aqui em vida, e num piscar de olho partiu, né? Porém, a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente fez o melhor como filhos, né? Mesmo quando jovem, né? Eu acho que quem não aqui, né? Quem nunca, existia aquelas brigas, aqueles conflitos de ideias, né? Super normal, mas sempre respeitando e obedecendo. E o respeito deve se estender para todos os tipos de pais, gente. Pais solteiros, mães solteiras que tiveram a coragem de ter seus filhos sozinha, indo contra uma sociedade hipócrita que exige respeito, mas não respeita o próximo, né? E mesmo que essa mãe tenha errado algumas vezes, é porque não encontrou alguém para ajudar. E aqui entra todos os tipos de pais, tá, gente? Independente de sexo, tá? Desde que exista o amor ao filho, seja ele biológico ou adotado. Então, não podemos julgar. Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, disse Jesus. Se um pai abandonou seu filho, que esse tome como exemplo para não errar igual com os seus filhos. E muitas mães que cometeram erros graves, né, gente? Inclusive abortos. Deus tem misericórdia. Deus sempre tem misericórdia, porque as mães são um braço de Deus. Então, amemos e cuidemos dos nossos pais, mesmo que eles tenham nos expulsado de casa. A gente tem um pouco deles, né? Materialmente falando, a gente tem, né? E espiritualmente, a gente tem um vínculo muito forte, né? Seja bom ou seja mal, né? Esse vínculo espiritual. E o nosso amor e dedicação a eles nos cabe a qualquer preço. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Não sou eu que vai fazer justiça em cima de um pai ou de uma mãe. Porque, como ele disse aqui no Evangelho, a pena é dura, é pesada. Eu até coloquei aqui um exemplo, só para citar. Há 2 semanas desencarnou o pai de uma conhecida. Elas são em 2 irmãs, né? E ele desencarnou por uma doença, onde ele escondeu essa doença da família. E dessas 2 irmãs, uma se dava bem e a outra não. E essa irmã que não se dava bem com o pai, tá muito mal, porque ele foi embora, né? Como a gente falou, a vida terrena é isso aqui. Porque ele foi embora, ela não pôde pedir um perdão, né? É claro que a gente, sabendo claramente da vida eterna, né, da imortalidade da alma, ela pode sim conversar, orar, pedir para Deus, pedir para Jesus, pedir para os amigos de luz, para que quando ela esteja dormindo,
que o espírito dela se encontre com ele, né? E é óbvio que esse pai já perdoou essa filha, sem a menor dúvida. Mas é só para dizer para vocês a importância da gente não se apegar com sentimentos bobos, né? Fazer o nosso autodesenvolvimento. E se você tem alguma briga, algum desentendimento com o seu pai ou com a sua mãe, né? E hoje eles são encarnados, busca lá na sua memória, lá na sua consciência, por que começou essa briga? Hoje você, com o seu pensamento mais evoluído, você vai ver que foi por uma bobeira. Sabe aquela coisa, de repente alguém poderia ter ficado quieto, não precisaria proferir algumas palavras. Então você vai ver, a raiz é tão pobre. Orgulho, normalmente é orgulho, né? Orgulho, egoísmo. E começa a trabalhar isso em você, de você perdoar e você pedir o perdão e serenar essa relação de uma vez por todas, né? Porque amanhã eles podem não estar mais aqui, ou você pode ir antes, né? E ficar com esse sofrimento do outro lado. Então, nossos pais, como disse Buda, né? Que a nossa mãe nos deu a vida e poderia ter interrompido e não interrompeu. Então, só por isso, a gente já deve muito amor e dedicação a ela, né? Então, ame, perdoe, sigamos e pratiquemos a máxima de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo e honrai vosso pai e vossa mãe. A gente seguindo esses ensinamentos, a gente consegue compreender, a gente consegue perdoar, a gente consegue respeitar, a gente para de julgar, de criticar, e a gente consegue praticar a caridade, seja ela material ou moral, de uma forma mais sincera. Porque se eu amo o meu próximo, e esse amar é o entender, é o respeitar, né? Eu não vou prejudicar. É a gente olhar primeiro para dentro da nossa casa. O meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, como espíritos. Gente, nós somos espíritos imortais, todos nós, presos dentro de um corpo, dentro de um envoltório carnal, cada um com o seu sofrimento. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é feliz 100%. Cada um tem um sofrimento. Então, não julgue, não atrapalhe. Nós estamos aqui
principalmente nós, dentro da nossa família terrestre, nós viemos nessa encarnação para nos ajudar mutuamente. Aproveita essa encarnação, gente. Aproveita essa encarnação. Porque assim como esses irmãozinhos espirituais que estão aqui com a gente, existem 4, 5 vezes mais o número de encarnados no planeta Terra. Existe de 4 a 5 vezes mais espíritos desencarnados querendo reencarnar. Querendo resgatar o que eles fizeram aqui quando encarnados. Existe uma fila de espíritos e, infelizmente, muitos deles não voltam mais para cá. A gente sabe disso. Então vamos aproveitar. Começa a pensar em cada sentimento que está passando por você nesse momento, no dia a dia. Muita coisa deixa passar, releva, passa. Ninguém é trouxa porque deixou passar um xingamento, não. Isso é a visão do materialista. Na nossa visão espiritual, nós estamos praticando a caridade, a evolução. É isso aí. O Serginho fala, nosso autodesenvolvimento, nossa preparação é colocado em prova a todo instante pelas pessoas que nos cercam. Mas eu acredito, eu confio. É difícil não julgar, é verdade. É um exercício, né, Sérgio? A gente fala, assim como a fé é um exercício, o julgamento também é. Naquele momento que você vai julgar, que você vai criticar, assim como a maledicência, põe aquela água espiritual que André Luiz colocava na boca, né? Que eles colocam quando ia falar alguma besteira. Pensa, eu também erro. A Lu fala um tempo atrás, um tio falou para que eu colocasse minha mãe nas minhas orações. Eu disse que já não desejando mal estava bom, mas me sentia não me sentia tão evoluída assim. Sim, hoje eu penso diferente, não posso julgar. Perfeito, ela fez o melhor que ela podia, Lu, para você, melhor. Tenha certeza disso, viu? Exato. Só pra gente encerrar, gente, eu conversei hoje com uma pessoa, pegando esse teu link, Lu, da lembrança, gente, do perdão, principalmente para quem desencarnou. Assim como nós aqui encarnados, a gente sente falta daquela pessoa que tá longe, não liga pra gente, não manda mensagem, a gente fica triste, né? Plano espiritual. E assim, a gente vai esquecendo, vai passando, né? Assim acontece com o plano espiritual, gente. Procura todo dia, no momento do dia, né? Manda uma luz, manda uma vibração de gratidão, de amor para quem foi, né? Principalmente um pai, uma mãe, um filho, né? Porque chega até ele, gente.
Tenham a certeza disso. Chega e é uma alegria imensurável, tá? Eu falo isso pelos estudos que a gente vê, né? Pelas passagens do Chico. A alegria dos espíritos quando recebem uma lembrança de um familiar aqui da Terra. Então é o que a gente falou agora. Se você tem um pai, uma mãe que desencarnou, conversa, não julga, emana amor, e sempre tendo a certeza de que a gente vai se reencontrar. É isso aí, muito lindo, Lu. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar o nosso evangelho. Fecha os olhos. Vamos agradecer por mais um evangelho, por mais um aprendizado, por mais uma lição tão importante na nossa vida sobre os nossos pais. Que nós possamos, a partir de hoje, enxergar o nosso pai terrestre, a nossa mãe terrestre, que esteja aqui ou esteja já no plano celestial de uma outra forma, que a gente possa pedir perdão e principalmente perdoar. Somos todos uma família, nós só estamos encarnados, passando por provas, por testes. Quando estivermos todos no plano espiritual, a gente vai conseguir se enxergar como uma família universal. É o que somos, é o que o nosso Pai Maior espera de nós. Gratidão, Senhor, gratidão por esse momento único da nossa semana, por esse alimento que é o alimento mais importante para a nossa vida, tanto quanto o alimento material que o nosso corpo físico necessita. O alimento espiritual é o que cura. Agradecemos pela espiritualidade que harmonizou os nossos lares, aplicou os passes, fluidificou as nossas águas, aplicou os passes e fizeram curas. E assim a gente encerra mais um evangelho, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada. Ah, entendi, Lu. A Lu tá falando que a sua mãe está encarnada entre nós. Melhor, você tem mais chances ainda. Aumenta a tua oração, o teu nível de vibração, o teu amor, né? E a gente, pelo amor, a gente se cura, seja qual for a situação que a gente esteja passando, gente, qual for, tá? Dentro da nossa família, o amor cura. Não briga, não crie briga. Perdoa, não julgue. Tudo passa. Tudo passa. A única diferença é que vai demorar mais ou menos, dependendo de como a gente age, de como a gente estiver passando pelo problema. Mas se você se conectar com Deus, ouvir Deus, tudo que estiver passando de ruim na sua vida
vai passar mais rápido. Eu tenho certeza. Gente, obrigada. Obrigada, gratidão para todo mundo. Uma semana linda, viu? Eu tenho certeza que na segunda-feira que vem a gente vai estar aqui junto e muito melhor. Tenho certeza, gente. Obrigada, um beijo. Fiquem com Deus. Amo demais vocês, gente. Um beijo. Se cuidem. Tchau.